A polícia prendeu ontem à noite o pastor Marcos Pereira, diretor da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Uma investigação que começou há um ano aponta que ele estuprou 6 mulheres, 3 delas menores de idade. O pastor Marcos Pereira ficou conhecido por salvar vítimas do tráfico. As imagens registradas por agentes da Polícia Civil mostram o momento em que o pastor Marcos Pereira da Silva é preso. Acompanhado por fiéis, ele passava pela Avenida Brasil ontem à noite em direção a Copacabana quando foi parado pelos agentes. Tem um mandado de prisão para você, Olha aí, o mandado para suas mãos. O pastor é suspeito de abusar sexualmente de mulheres que fazem parte da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, igreja que dirige desde 1993. Na semana passada, a Justiça expediu 2 mandados de prisão contra ele por estupro, mas só ontem os policiais conseguiram prender o pastor. O trabalho da polícia começou há um ano, quando as primeiras denúncias de estupro começaram a aparecer. Segundo as investigações, o pastor abusou sexualmente de 6 mulheres, 3 delas menores de idade. Uma das vítimas teria sido abusada dos 14 aos 22 anos. Outra testemunha é a ex-mulher do pastor. De acordo com as investigações, parte dos crimes aconteceu neste endereço, um apartamento na Avenida Atlântica, de frente para a praia de Copacabana, que seria usado pelo pastor para promover orgias e violência sexual. O imóvel, avaliado em 8 milhões de reais, está registrado em nome da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Na porta da delegacia, fiéis da igreja fizeram uma espécie de vigília, entre eles o cantor Vaguinho. E a gente está surpreso porque se tratar de uma pessoa que a gente só vê, para quem conhece e convive no dia a dia, vê que só faz ao bem a todo mundo. O pastor Marcos não quis comentar as acusações. O que você fala com relação a essas acusações? Eu vou saber ainda, não sei quais acusações ainda, tá? Estou aguardando para ver o que é. Você não tem ideia do que pode ser? Não tem ideia, não. Marcos Pereira da Silva ficou conhecido por fazer cultos em presídios, ajudar na reabilitação de dependentes químicos e resgatar criminosos que seriam mortos por traficantes. O pastor, que não é formado em teologia, deve ser transferido hoje para o complexo penitenciário de Bangu. Vossa Excelência manda e quem tem juízo obedece. Nobre deputado, senhor presidente, senhoras e senhores que estão presentes, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, eu trago aqui 2 assuntos nessa tarde. Assuntos de grande relevância e importância que infelizmente é visto com péssimos olhos na nossa nação brasileira. Eu sinto se aproximar do nosso país um tempo estranho. Um tempo muito parecido com aquele tempo antigo de caça às bruxas, de obscurantismo. Tem 2 assuntos em minhas mãos, onde 2 homens reconhecidos da nação, 2 homens conhecidos do público que eu represento aqui na Câmara, que é o público evangélico, e ambos têm sofrido retaliações pela mídia e por organizações que são autarquias e que deveriam ser um pouquinho mais administradas por essa casa. Eu tenho aqui o nome do pastor Marcos Pereira, que é um grande líder no Rio de Janeiro, que pela 2ª vez foi protagonista em um programa de TV pelo SBT, emissora do SBT, que indiscriminadamente lançou dentro das televisões de todo o país o pensamento deles acerca de uma pessoa que é uma pessoa de bem, que agora no carnaval estive em contato com ele, estava em uma fazenda que a sua instituição tem, com quase 500 jovens tirados do tráfico, da Cracolândia. Estava em oração com eles, porque nós cremos que existe uma outra forma de libertação, que não seja a forma trivial, mas a fé, para mim, é o modelo mais barato de trazer uma pessoa à recondução da sua vida. E esse pastor, estando lá dentro do seu leito, trabalhando com essas pessoas dentro da sua fazenda, foi atingido pela 2ª vez pela emissora do SBT, num programa que parecia muito mais um programa de assassinato público do que informação ao público. Lembrando que a emissora, ela é uma emissora de concessão pública e que deveria prestar à sociedade algum tipo de favor. E eu não vi favor nenhum feito nisso. Simplesmente destruindo a imagem de um homem que gasta sua vida dentro do Rio de Janeiro, indo para as prisões, para os presídios, e é reconhecido isso em rede nacional. O mundo inteiro conhece a vida dele. Já falaram outras coisas sobre ele, ele permanece de pé.
Então fica aqui o meu desabafo acerca do que a emissora do SBT fez e vou deixar aqui uma palavra a eles. Vou à Polícia Federal para que eles possam levantar o que de fato há nesse programa e porque por 2 vezes foi lançado esse programa, para ver se as vias de fato existe ou não ilegalidade nisso. O segundo nome, senhor presidente, é uma pessoa muito conhecida e querida de toda a nação brasileira, que é o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia é um representante da voz evangélica no país, é uma autoridade conhecida por todo o nosso país, e o pastor Silas Malafaia virou agora alvo, mais uma vez, do Conselho de Psicologia Federal. Mais uma vez, o Conselho de Psicologia Federal vem numa dividida contra os evangélicos. Simplesmente porque o pastor Silas Malafaia expressou a sua opinião. Esse direito garantido na Constituição, no artigo 5º da Constituição, direito de expressar o seu pensamento sem violar os direitos das pessoas. E o pastor Silas, em rede pública, em rede nacional, melhor dizendo, em um outro programa de TV, expressou o seu pensamento e no dia seguinte, blogs, a internet e a mídia social toda, junto com ativistas, destruindo mais uma vez a imagem do pastor Silas e agora pedindo a cassação do seu diploma como psicólogo. Eu quero deixar aqui somente essa palavra para que possamos abrir os olhos nessa tarde e pensar o Brasil de amanhã. Se falamos que o país é um país plural, que nós devemos ter aqui com as pessoas todo tipo de respeito, que seja dado também respeito a esses homens que trabalham em prol da sociedade. Não é uma, não são duas, são milhares de pessoas que têm as suas vidas transformadas através dos programas de TV do pastor Silas Malafaia. São pessoas que têm a sua vida transformada através da vida do pastor Marcos Pereira. São pessoas que conhecem de fato o homem de família que eles representam e agora vem a mídia e vem essa autarquia simplesmente destruindo a imagem das pessoas de graça. Eu quero que eles saibam que eles não estão sozinhos e aqui nesse parlamento nós temos uma bancada com 83 deputados evangélicos que faremos o possível e o impossível para defender esses homens e mulheres que têm o direito de expressar. O Conselho de Psicologia Federal tem ultrapassado seus limites. Temos recebido aqui na Câmara dos Deputados inúmeras pessoas que já foram caçadas simplesmente por expressar a sua fé. Estamos num país cristão. À minha esquerda, junto com essa mesa, senhor presidente, está aberta uma Bíblia Sagrada. Então, há de ser que as pessoas devam entender e respeitar que a fé cristã é uma fé verdadeira e não misturar uma coisa com a outra. O país é laico, mas não é ateu. Muito obrigado, senhor presidente.